Bom, eu vou atualizar um pouco sobre as minhas leituras. Eu terminei de ler O Cérebro que se Transforma, como a neurociência pode curar as pessoas, né? Como a neuroplasticidade pode curar as pessoas, do Norman George. E, enfim, desde ontem eu tô tentando gravar esse vídeo, mas não consigo por causa do barulho, como vocês podem perceber, mas enfim. E esse livro é muito bom, aprendi muito, né, com esse livro. E ele vai falar vários, vai falar sobre como o nosso cérebro é plástico, como ele tem a capacidade de se transformar e de se readaptar às diversas dificuldades das nossas condições. E aí, e tudo isso vai ser provado através de várias pesquisas, de vários experimentos que os cientistas vão fazer com os animais e também com casos muito amplamente conhecidos aí de pessoas que sofreram alguma, algum trauma, né? Trauma no sentido de, por exemplo, ele vai falar sobre um caso de um soldado que ele foi atingido, né? Por uma bala na cabeça e tudo mais. Vai falar, né? Vai pegar exemplos aí de pessoas que tiveram demência, que passaram por AVC, que tem paralisia cerebral, que, enfim, vários. E casos bem especiais, no sentido, por exemplo, tem uma paciente que ela não tem o hemisfério esquerdo do cérebro, ela só tem o hemisfério direito, e esse hemisfério direito ele passou, né, a pegar algumas funções aí do hemisfério esquerdo, né, apesar das dificuldades dela e tudo mais. Mas enfim, eu vou falar sobre esse livro em um outro vídeo, né, espero eu. Mas esse livro ele vai mostrar mais ou menos a trajetória de como a neurociência ela foi sendo aos poucos, né, provada por vários cientistas, porque vários deles resistiram à ideia de que o cérebro é plástico, em contraponto ao localizacionismo que alguns cientistas, né, defendiam de que cada parte do cérebro tinha suas funções específicas e ele não poderia se readaptar ou se regenerar, enfim. E na verdade é uma junção, né? Que cada parte do cérebro ele tem suas funções específicas, sim. E se você perder, por exemplo, se uma parte do seu cérebro é, se tiver danificada, né? Seja lá por quais motivos, de fato, talvez aquela parte provavelmente nunca mais vai ser recuperada. Porém, as outras áreas do cérebro como é que se diz? Vai tomar essas funções, né? E ele vai se readaptar. Então, outras áreas, elas vão pegar funções que não são delas. Então, basicamente, e aí nesse livro, ele vai contar vários experimentos ao longo da história da neurociência. Bom, e eu tô terminando de ler o livro A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Esse livro é uma releitura para mim. Eu li na época da faculdade, quando eu estava cursando jornalismo. E eu sempre quis reler esse livro, inclusive. E daí eu tô terminando de ler ele, né? Já tô no pós-fácil já. E é um livro que fala, né? A Vida que Ninguém Vê é uma série de crônicas que a Eliane Brum escreveu pro Zero Hora, se eu não me engano. E ela fala sobre pessoas anônimas, né? Pessoas aí que são o retrato do nosso país, né? É bem característico. É um livro já que foi... É um livro que ela escreveu há um certo tempo, não vou lembrar agora um ano. Mas, de qualquer forma,
são... É um livro que ainda assim retrata, né, o nosso país. Por exemplo, tem uma das crônicas fala sobre um pai, né, que perdeu a esposa e a filha num parto pela demora, né, do atendimento. Então, de certa forma, a história desse pai é uma denúncia. É um retrato do que acontece na saúde pública. E tem uma outra crônica que ela vai falar sobre um mendigo que ela passava todos os dias por ele, mas nunca parou pra falar com ele. E aí quando ela vai começar essa série essa coluna, né? Aí ela toma coragem pra fazer uma entrevista. E vários outros casos, né? Tem um que que ele trabalha no aeroporto, porém ele nunca teve experiência de andar de avião e era um sonho dele. Enfim, tem várias crônicas aí, que são retrato, né, do nosso Brasil. E é um livro que é muito bem escrito, assim. Ele tem uma... É um livro do jornalismo literário, né? Ela traz os aspectos... Ela traz os aspectos da ficção, né? Que é um modo de escrever, porém a história é real, né? Então... E ela escreve com certa poesia, né? Ela escreve poeticamente e às vezes ela se coloca dentro do texto, né? Como algum sentimento, enfim. Então, não é uma crônica, assim, como é que se diz? Não é uma notícia, não é em formato né, de um texto formal, nem nada disso. Então, ela traz vários aspectos, detalhes que o jornalista ele tem que ter uma certa sensibilidade ali para perceber e colocar isso em palavras. Enfim, e recomendo ler esse livro, A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Eu quero ler um outro livro que ela escreveu também, né? E ela ganhou vários prêmios de jornalismo com o trabalho dela desde sempre, né? Ela tem um olhar muito, muito singular, digamos assim, não sei explicar. Mas ela tem uma sensibilidade maior para fazer um trabalho como esse, né? Um trabalho de uma série de crônicas, enfim. Ela tem essa sensibilidade. E eu vou começar a ler o livro que tinha postado até na parte de postagens do YouTube, que é esse livro aqui eu vi alguma resenha, não lembro onde. Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Essa aqui é da coleção Grandes Mestres na Literatura Brasileira, da editora La Fonte. Eu vou começar a ler esse livro aqui. E aqui atrás fala o seguinte: um malandro clássico que adota a vadiagem como ocupação e se mete nas mais absurdas trapalhadas. Eita, não sei ler mais. Um malandro clássico que adota a vadiagem como ocupação e se mete nas mais absurdas trapalhadas. Da vida ao romance Memórias de um Sargento de Milícias. Obra que mistura o certo e o errado numa deliciosa crônica de costumes. Manuel Antônio de Almeida recorre ao humor para retratar o cotidiano das camadas pobres no Brasil, de Dom João VI, sem evitar, no entanto, a crítica embutida do anti-herói que tenta sobreviver à margem das instituições sociais. Enfim, estou empolgada para ler esse livro aqui. E é isso, basicamente. Me perdoem aí o cenário e o óculos escuros e tudo mais, mas
eu venho tentando gravar um vídeo desde ontem. E assim que eu apertei lá o botão de gravar e comecei a gravar, o pessoal colocou, a vizinhança colocou pra tocar música, tipo, tava tocando Reginaldo Rossi. E aí beleza, né? Eu não deu pra, ao longo do dia, gravar de novo. E, e aí eu acordei hoje e disse, eu vou gravar logo, porque daqui a pouco o pessoal vai acordar e vai começar a escutar música também, de novo, né? E daí, enfim, eu tô gravando logo. E basicamente é isso. E por isso que eu tô de óculos escuros aqui. Não dá até pra ver o cenário aí por trás, a bagunça que tá aqui. Mas, enfim, não queria deixar de gravar, porque eu ainda não gravei sobre a leitura, né? Aí uma coisa que eu queria falar nesse vídeo, que eu esqueci de comentar, era que em janeiro eu li bastante, acho que li 4 ou 5 livros. E foi uma experiência muito boa. Mas tem um porém nisso tudo, porque o ano passado eu decidi que eu ia escrever sobre as minhas leituras no caderno. Então eu comecei ano passado um caderno de leituras. E daí eu percebi que eu tava meio que não tava dando conta, né? De tipo ler muito e escrever sobre as leituras e gravar vídeos e tudo mais. Até porque eu não tô com tanto tempo assim mais pra fazer tudo isso, né? Então eu passo o dia estudando e não tava mais como vocês puderam ver, eu tenho certas dificuldades em gravar vídeo, né? Então, assim, eu decidi dar um tempo. E aí, desde janeiro, né? Desde fevereiro, no caso, até agora, eu só li esse livro sobre neurociência, né? E aí comecei a ler esse da Eliane Brum, A Vida Que Ninguém Vê, que eu tô finalizando. Então, assim, eu percebi que agora, a partir de agora, provavelmente, né? Eu vou ler um pouco mais devagar para poder ter tempo de absorver o que eu tô lendo, né? E não absorver e anotar, porque, por exemplo, esse livro da Eliane Brum eu já tinha lido e não lembrava de muita coisa assim dela, assim. Eu lembrava de um personagem só, mas, enfim. E daí eu vou, né, a partir de agora eu vou ler mais espaçadamente, digamos assim, né? Porque eu quero lembrar das minhas leituras. Eu quero voltar no meu caderno de leituras e dar uma olhada assim naquela leitura que eu fiz e o que eu tava, né, que eu consegui absorver daquilo, da minha reflexão sobre aquele livro e tudo mais. Porque com o tempo a gente só tem uma vaga lembrança daquela obra que a gente leu, né? Tenho certeza que isso acontece com muita gente. Então, escrever vai me ajudar bastante nisso. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem, né? De novo, novamente, pelo cenário e pelo barulho que tá, né? Mas é inevitável. E até a próxima. Queria que vocês, tipo, eu tentei gravar aqui por causa da janela, né? Porque tem uma árvore aqui, mas não dá pra ver agora. Eu não consigo configurar pra. Enfim. E aí, basicamente é isso. Aí eu vou fazer alguma edição aí pra vocês verem, né, como é. E é isso, basicamente. Até mais, até a próxima e obrigada aí a todos, a todo mundo que comenta, né? Todo mundo que se inscreve também. E muito obrigada.